Olha, esse aqui são alguns resultados que você vai ter assistir esse vídeo até o final. 135, 170, 126, uma média geral aqui no trimestre de 120, a gente está buscando aqui manter a mesma média aqui em 120. Então, se você quer aprender como a gente faz isso aqui com os funis gerais de captação, assiste até o final o vídeo que eu vou estar te ensinando. Então vamos lá, pessoal, aqui hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos nossos funis de vendas aqui. Então você pode ver, eu estou aqui na agência, então tá a galera lá trabalhando, a produção, a gente tem algumas salas comerciais aqui. E o intuito dessa aula aqui, dessa mini aula, é mostrar para vocês que você não precisa depender só de um canal de aquisição, né? Que utilizamos vários, vou explicar como é que a gente explica cada um de uma maneira muito simples e didática. E depois que você compreender como é que funciona aqui, eu vou te convidar para fazer parte do meu grupo de mentoria, grupo de gestores de tráfego, onde agências e empresários que estão evoluindo, estão crescendo com essa metodologia. Certo? É uma metodologia padrão, que é desde o princípio de vendas, você não precisa cair na ideia que existe funis novos, como funil americano, funil australiano, todos são os mesmos funis, rodando com nomes diferentes. Então você precisa entender o princípio de cada funil e não depender só de um canal. E é isso que vai fazer sua agência evoluir, crescer. Então vamos lá aqui para o cenário, né? A gente vai falar aqui agora sobre os funis de captação diária. Como é que é um plano de ação? Você vai precisar ter um funil, um posicionamento, vamos falar também sobre o produto, a construção desse funil, estrutura comercial, a comunicação dos seus anúncios e as tarefas na prática. Então vamos lá. Cada funil, como funciona cada um? Veja, a gente tem aqui esses 5 funis. Tem o funil de porta a porta. Hoje aqui já foi no início utilizado muito e hoje a gente utiliza de forma estratégica. Quando eu recomendo aqui o uso inicial, quando você não tem tanta verba para anunciar. Aqui a gente coloca um comercial no porta a porta, traz algumas remunerações para ele. No caso a gente tem lá o Hunter, que de fato é a pessoa que vai estar em campo buscando, fazendo visita. A gente separa alguns nichos e escolhemos as principais empresas desse nicho. Exemplo, vou sair para captar nicho de roupas, nichos com material de construção. Eu vou buscar quem é esse dentro da minha cidade, dentro da minha região, de forma estratégica, que já tem uma boa estrutura, mas ainda não anuncia online, estrutura física. Eu tenho um bom material de construção aqui, eu tenho uma boa empresa local, eu tenho uma boa loja de roupa, uma boa loja de carros, que é bem conceituada, mas muitas das vezes ela não faz um trabalho digital. Então você vai fazer essas visitas. Normalmente são 2 visitas. A primeira visita para você conhecer o dono, conhecer a estrutura, saber mais, e uma segunda para você levar a proposta. Isso aqui dá muito certo fazendo de maneira estratégica. Você não vai sair todos os dias, você vai definir um dia para sair, vai definir essas empresas, vai fazer uma pesquisa prévia no Google Meu Negócio dessas empresas, estudar um pouquinho sobre elas e já ir direcionadas, certo? Além disso, a gente usa também aqui a prospecção desse porta a porta utilizando o SDR. Então aqui a gente tem a Juliana, que faz essa pesquisa via Google Meu Negócio, faz essa ligação para esse pessoal com o script que nós temos aqui e marca a reunião presencial. Aí essa reunião presencial ou acontece aqui no escritório ou acontece na empresa do cliente. Veja, o que é o embaixador por indicação? Você está presente no seu cliente. Aqui a gente está presente no cliente de várias formas. Como é que eu estimulo essa indicação? Primeiro, de forma passiva, com o sucesso do cliente, então fazendo esse atendimento de forma mais prática, que agora acabei de sair da ligação, que o cliente queria entender mais como é que ele consegue analisar as métricas do comercial dele e dos leads que a gente manda. Então, fazer esse acompanhamento mais perto, gerar esse relacionamento mais perto com o cliente, acaba que você consegue fomentar sua indicação. E, por último, aqui a gente vai falar sobre pedir a indicação. Visitas e encontros. Veja, quando o cliente é local, nós trabalhamos alguns períodos. Às vezes a reunião semanal a gente opta por fazer presencial, em um almoço, uma visita, fora do ambiente de trabalho. Por quê? Isso gera uma conexão. Muitos clientes nós fechamos por estar nessa visita mensal com o cliente, almoçar com o cliente, e o cliente está lá com seu ciclo de amigos, ou então um ambiente ali que todos passam e apresentar a gente para essas pessoas. Então, fazer um encontro estratégico. Então, vamos fazer reunião mensal, separar uma verba, caso você já tenha essa verba, para chamar para o cliente para um café, para um almoço, algo mais direcionado, que aí você vai estar mais visível para o ciclo dos seus clientes, logo gerando mais indicação também. E diante desses 2 contatos aqui, você fazer de forma estratégica é pedir a indicação, ou na entrada ou depois. Quando você faz na entrada, o cliente acabou de fechar, começa a receber os primeiros leads, você já solicita essas indicações para os seus clientes. Você usa também o script que utilizamos aqui dentro, que é justamente entender que no ciclo dele tem pessoas que também querem evoluir como ele. Então, exemplo, a gente tem aqui uma cliente que entrou, uma médica, ela começou assim na entrada, no primeiro mês, já tem os primeiros fechamentos. Eu fui lá no privado dela, chamei ela, entendi como é que estava ali a situação. Ela disse que estava muito bom, estava gostando, estava fechando as primeiras vendas. E em seguida eu perguntei se ela não tinha se ela não tinha amigas ou conhecidas que também queriam evoluir no digital e ver o que ela está vivendo. E ela me indicou 8 contatos. Então vejam, fazer esse pedido de indicação é muito importante para você gerar demanda para o seu funil. E, por fim, quando o cliente no pós-venda tem bons resultados. Você pegar a lista dos seus clientes que estão ali ativamente e entender quais estão com NPS positivo, e desse NPS positivo você ir lá e fomentar ou a venda de novos produtos, né, se a pessoa comprou o tráfego, escalar para um acompanhamento comercial, ou você pedir indicação também para essa pessoa. Isso aqui é muito importante. Funil de relacionamento dos eventos. Normalmente, nós queremos estar em eventos de marketing da nossa área de vendas. Não é o principal fonte de captação. O principal fonte de captação é em eventos dos clientes, eventos específicos. É que nem exemplo aqui, a gente está abrindo o mercado para o agro, então a gente precisa ir aqui na região que a gente está, tem a feira dos negócios agros. Então a gente, quando vai visitar essas feiras, é para gerar relacionamento e trazer cliente para a empresa, mostrar a nossa empresa desse ambiente novo. Tipo, eu não vou para um evento de marketing específico para gestores, eventos de marketing para o nosso meio. Eu vou com o intuito de entender como é que está essa inovação do mercado, mas para captar clientes, eu vou nos eventos de relacionamento, evento que ele está. Então às vezes tem eventos de empreendedorismo médico.
tem evento de vendas, tem evento ali nichado para terapeutas, eventos para pequenos eventos, pequenos grupos específicos de empresários. Quando eu frequento esses pequenos grupos, eu vou com o intuito sim de captar e falar sobre o meu negócio. Então, empreendedorismo, venda, marketing de forma nichada específica, você consegue captar bons clientes. E não você ir para eventos específicos da sua área, onde o seu cliente não está. Você vai encontrar com outros profissionais. Então, é você entender qual é o fim último desse evento, desse investimento que você está fazendo. E o principal hoje que a gente traz é através do tráfego, através dos anúncios. Então, o mais importante que a gente utiliza hoje é o de consultoria. Então, o de consultoria grátis, que são os anúncios que a gente trabalha, e o de social seller. São os dois principais canais de aquisição hoje. Traz a maior receita para a empresa. Então, de consultoria grátis, nós utilizamos padrão, anúncio, landing page com formulário, leva para o agendamento, do agendamento faz a reunião de venda, grupo do WhatsApp com essa galera aqui, para aumentar a taxa de comparecimento. Tanto depoimento, tanto fazer uma aula gratuita mensal a cada 15 dias, uma oferta de um downsell, que eu vou explicar para vocês também o que é esse downsell. O funil de social seller nada mais é você ter um fluxo de conteúdo gravado, de conteúdos gravados para o seu perfil, onde você vai gerar tanto visita para o seu perfil, tanto para o WhatsApp, tanto direct. Você vai ter uma pessoa que vai estar prospectando para você, gerando esse relacionamento ali, para gerar reunião de vendas e volta para o ciclo de venda via WhatsApp. Tudo isso aqui eu vou mostrar um pouquinho na prática de cada coisa, certo? Ao final. Quando a gente vai falar de posicionamento, existe uma dúvida muito grande. Eu vou começar nichado, eu vou começar de forma genérica. Veja, quando a gente vai falar de posicionamento, a gente vai falar o seguinte. A gente vai voltar aqui para os funis. Quando eu estou falando nos funis aqui, cada anúncio meu ele vai ser de forma nichada, específico, mas o meu atendimento ele vai ser genérico. Então, eu comunico de forma nichada, mas eu atendo todo o público. Então, eu comunico nos meus anúncios para quem eu quero falar. Hoje eu vou falar para dono de imóveis, hoje eu vou falar para empresários, hoje eu vou falar para donos de clínica. Então, meu anúncio ele é direcionado e nichado. Porém, o meu atendimento ele é genérico, ele atende todo tipo de cliente que chega. Bem assim no Social Seller. No Social Seller, inverte. Você faz um conteúdo genérico sobre venda, sobre todo o processo comercial, sobre captação de tráfego, sobre qualificação. Porque essa distribuição de conteúdo vai atrair seu cliente ali qualificado. Então, você faz uma comunicação nichada nos seus anúncios e atende todo tipo de cliente. Quando a gente vai falar de produto, o que é que eu entrego dentro desse produto? A gente tem vários aqui. O primeiro e principal que o pessoal chega é tráfego. O que me gera margem é estruturação comercial. Os clientes que são desqualificados, mentoria em grupo. E os clientes que precisam fazer uma ascensão, a implementação de um CRM, implementação de um chatbot ali para esse cara rodar. Então, o cliente vem pelo tráfego buscando mais leads qualificados. Só que ele vem buscando desqualificados para quê? Para vender mais, para ter uma estrutura comercial melhor. Ele quer entender como é que é esse fluxo de vendas, como é que ele constrói esse processo. Então aqui a gente faz um upsell desses produtos. Mentoria em grupo é para falar de vendas, né, e alinhamento cultural. O que é esse alinhamento cultural? É da prestação do meu serviço junto com o que ele espera. O alinhamento de expectativa é feito aqui nessa mentoria e alinhamento em grupo. E implementação desse CRM, que é justamente para melhorar a taxa de conversão desse cliente e melhorar nada mais do que a minha análise de dados. Quando eu implemento isso aqui para o meu cliente, eu vendo isso, eu vendo pensando em melhorar a minha taxa de análise, não só a taxa dele. Porque aí você consegue ligar tráfego, estrutura comercial e ferramenta. Então veja, aqui eu estou entregando serviço, aqui eu estou entregando educação para o time, aqui eu estou entregando educação para a equipe dele como um todo e uma implementação para poder acompanhar melhor os números. Como é que eu construo esses funis? Primeiro pensando no perfil de cliente ideal. O que é o perfil de cliente ideal? É o cliente perfeito, é aquele cliente que você gostaria de atender. Então você vai ter aqui o que é o ideal, o que é a média, o que é o corte. Vou dar um exemplo aqui. A média aqui, o meu cliente ideal são empresários que já faturam acima de 50 mil reais e conseguem investir no mínimo 3 mil reais por mês. E aí eu vou construir minha narrativa aqui. Beleza, desses empresários aqui, eu vou voltar para o meu anúncio. O meu anúncio ele precisa ser específico. Então eu vou entender aqui desses empresários, qual é o segmento que eu quero anunciar. Hoje eu vou anunciar para donos de loja de imóveis. Quais são as dores? Normalmente quais são as dores desse empresário? Estruturação comercial. Ele não sabe vender, ele não consegue vender online. Ele não tem um processo claro de venda. Ele tem dificuldade de desqualificados. Taxa de conversão do time. Taxa baixa na apresentação do projeto. Então veja, tudo isso aqui são dores que eu posso estimular na comunicação do meu anúncio. E aí, essas são as dores do meu cliente ideal. Essas dores aqui servem para qualquer empresário? Serve. Porque é o que vai mudar o nicho. E aí você vai entender por isso que eu faço a identificação. Qual é o cliente dentro da média? Isso aqui é o cliente ideal. Quem investir dentro da média é o cliente. Vou dar um exemplo. É um empresário que ele, vamos fazer um filtro aqui, que ele consegue investir aí 2 mil reais por mês. Que vai ter as mesmas dores, mas aqui é o que você aceita dentro do seu negócio. E aqui a linha de corte é o que eu não atendo. Exemplo, aqui na empresa a gente não atende advogado, a gente não atende arquiteto. A primeira linha de corte. Abaixo de 2 mil reais também eu não atendo.
Então veja, isso aqui é a minha linha de corte. Quando vem para os meus filtros, se tiver abaixo disso, eu acabo não ofertando para esse cliente. A gente oferta outros produtos, mas não de fato o produto completo. Né? E a minha promessa vai ser baseada nisso. O que é que eu vou qual é a promessa para esse cara? Eu vou oferecer o quê? Mais vendas? Então, eu vou em qual janela que eu vou estar? Então, eu vou ser específico aqui. Às vezes, não só trabalho de qualificado, eu trabalho também aqui a quantidade de vendas semanais. Às vezes, estou falando com a imobiliária, vou dar um exemplo aqui, imobiliária, que quer adicionar de 2 a 3 vendas novas por semana de imóveis acima de 400 mil reais. Veja, então estou buscando a minha promessa. Imobiliárias que querem adicionar, que quer adicionar de 2 a 3 vendas novas por semana de imóveis acima de 400 mil reais. Veja, você já faz um filtro. Eu posso colocar outro filtro aqui. Imobiliárias que fatura acima de 100 mil reais por mês em comissão e quer adicionar de 2 a 3 vendas novas por semana. Veja, cada vez mais sendo específico e gerando identificação. Então, eu posso pegar toda essa base de promessa aqui e transformar para qualquer nicho. E eu vou deixar de vender só tráfego sólido e qualificado. E aí o que eu faço para gerar mais engajamento aqui quando o pessoal já está em um grupo? Eu também trabalho print de mensagem com depoimento e vídeo de cliente. Então, além de adicionar minha promessa, eu vou adicionar isso aqui também, os depoimentos, para gerar mais ancoragem na construção desse funil. Olha, se eu não tenho nenhum nem outro, não tem problema. Você foca inicialmente no seu ICP e na sua promessa. Estruturação comercial, time. Inicialmente, na sua base, você vai precisar de um SDR esse closer. A depender do seu faturamento, você mesmo vai ser esse closer. Então, você aqui e uma pessoa para poder fazer o filtro. Então, esse pessoal que vai chegar aqui como SDR, que vai chegar no seu funil como geral, vai precisar ser qualificado. Quem vai ficar? O SDR. Então, para quem está aqui dentro da mentoria, recebe todo esse playbook do que faz cada coisa, cada tarefa, qual é a rotina, qual é o script de cada um, certo? E a construção desse funil que é mais importante aqui. Como é que é essa estrutura do anúncio que você vai trabalhar? Então veja, o que é essa estrutura de comunicação dos anúncios? Eu preciso identificar quem é meu cliente, eu preciso chamar ele pelo nome. Então eu chamo ele pelo nome, eu falo a dor dele, qual é o problema que eu quero atingir, qual é a solução que eu vou ofertar para ele do meu produto, é comercial, é tráfego, é vendas, é o que? E a chamada para ação, se chamada pode ser para consultoria, pode ser para um plano de ação, pode ser para um plano de implementação. E aqui eu vou trazer, veja, eu trago para cá. Vou dar um exemplo aqui do meu caso. Quando a gente vai falar dos criativos com uma comunicação de identificação clara. Vou trazer aqui para você. Veja, quando eu trago para cá, vou compartilhar para vocês verem. Os meus criativos, eu tenho aqui criativos específicos. Então, estou anunciando para dono de escola, tá aqui. Você dono de escola que quer captar mais clientes formulários, quer transformar a sua secretária em um time de vendas de alta performance, vender todos os meses, captar clientes através... Então, de maneira geral, eu tenho um específico para cada nicho. Então, aqui eu tenho para o ramo imobiliário. Você dono de imobiliária que fatura 3, 4, 5 milhões por mês. Eu tenho aqui em outro cenário. Empresário do ramo imobiliário. Então, você vê aqui que a gente vai variando. Então, móveis planejados. Então, a gente tem cada cenário aqui. De maneira geral, a gente tem de forma específica, dono de farmácia. Então, quanto mais se gera identificação, às vezes é o mesmo anúncio, mudando as headlines. Eu tenho aqui também alguns só com headline alterado. Então veja, a gente vem para cá justamente trazendo essa identificação, que é o cliente, o problema que ele vai conseguir, a solução e a chamada para ação. A gente tem um prompt aqui pronto. Então, tarefa na prática que você precisa executar. Você precisa criar uma landing page de forma específica, falando sobre o seu método de serviço, criar um formulário de qualificação, vai gravar os anúncios nessa estrutura aqui, que a gente tem, e turbinar os conteúdos para o social selling e também gerar o tráfego aqui para a consultoria gratuita. Sem medo de errar. E aqui o SDR, colocar o SDR para trabalhar. Aprender sobre o produto, trabalhar as boas-vindas, vai perguntando se o cara já faz captação online, se ele já tem uma qualificação, depois faz as perguntas para qualificar para esse cliente e agendar e recuperar as vendas. Então, você que chegou até aqui e quer conhecer mais sobre o método que a gente utiliza para captar clientes todos os dias, para vender todos os dias, manda aqui consultoria aqui abaixo, que a gente vai estar agendando reunião com o nosso time, com o Isaac ali, com o pessoal da minha parte do time comercial, para poder apresentar como é que a gente faz aqui na prática. Outra coisa aqui na prática que vocês vão precisar ver é isso aqui, ó. Eu abro aqui para você entender esse cenário aqui, ó. Então, no final, você vai vir aqui, se eu colocar aqui meu DRE, vou puxar aqui para você ver, ó. O que a gente vai adicionando? A gente vai trabalhando aqui na prática a adição de contratos semanais, mensais e que a gente vem aqui, nosso trimestre aqui, ó. A gente vem, eu venho para julho, 135, 171, 126, aqui a gente terminou adicionando, cada entrou alguns avistas e aqui a gente vem cada vez mais adicionando novos contratos. Então na média a gente tem 120, 130 mensal. Então se você quiser também ter esse resultado, clica abaixo, assiste até o final do vídeo também e me chama aí no direct ou então no botão aqui abaixo desse vídeo. Então vejamos, aqui o que você vai aprender aqui dentro. Os principais pilares que vão atuar. Primeiro, se você tiver produto
a gente vai aprimorar seu produto, então avaliar o que é que pode ser feito, tanto na entrega em grupo, tanto individual com você. Se você não tiver, eu vou te ajudar a criar e de forma individual, certo? Essa entrega. A oferta, então vou construir com você como é que tá a sua copy, como é que tá a sua oferta, como é que tá seu desdobramento de meta, como é que tá seus PDF. Então a gente vai trabalhar. E se você não tiver, eu vou te ajudar a fazer de forma individual e você vai aprimorar também nas reuniões que a gente tem em grupo. Tanto processo de venda, time comercial, a atração de clientes, como é que você faz a proposta, a sua oferta, como você implementa a consultoria grátis no orgânico, social sellers, stories, a base de compras, a validação da sua oferta para dominar, como é que tá a sua matriz para escalar tudo isso com essa estrutura. Então, de forma individual, eu vou te ajudar a, de fato, você entender como é que é esse universo das vendas. Então, mais uma vez, você que tem interesse em acelerar o seu processo comercial, suas vendas, o seu faturamento, clica no link abaixo aqui e agenda com o meu time. Valeu, um abraço.